Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli e este é o canal Menino que Lê. E o vídeo de hoje é um vídeo para falar de um livro que foi o último livro que eu li no ano de 2020 e que eu achei extremamente importante falar um pouquinho mais sobre ele. Embora a gente tenha feito aí, na leitura conjunta 5 lives, 6 se contar a leitura em voz alta, para falar de It, Mas It é uma obra tão complexa que eu achei importante fazer essa resenha aqui no canal. E eu até perguntei para vocês lá no Twitter, Acho que foi no Twitter, qual livro vocês gostariam que eu fizesse essa resenha, Se vocês gostariam que eu fizesse do It ou de outro, que eu não lembro mais qual, porque minha memória não é muito boa. E vocês escolheram It, Então vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui hoje. Gente, eu já vou pedir desculpa pra vocês, mas eu não vou ficar segurando esse livro o tempo todo, porque, malhação. Antes de começar, já vou pedir que você se inscreva aqui no canal, Vai ter muito vídeo aí pela frente. 2021 tá só começando e tem muita leitura conjunta e um monte de outros temas aí que eu vou trazer pra vocês nos vídeos que estão por vir. Então, fiquem ligadinhos, se inscreva no canal, ativa o sininho, participa aqui, Vamos mandar comentário, vamos deixar o like, Porque tudo isso ajuda com que esse conteúdo do Menino que Lê, que é algo que eu faço com muito, muito carinho, chegue a mais pessoas. Eu já tenho que começar dizendo que It foi meu primeiro contato com o Stephen King. Eu nunca tinha lido a obra desse autor antes. E era um livro que eu jurava que ia ser aquele terror que ia me fazer ficar sem dormir por semanas. Mas que quando eu comecei a ler, eu percebi que ele tem uma grande carga emocional, uma grande carga política e social aqui dentro. Tem umas discussões sobre temas importantes. E eu acho que isso que distingue aí o Stephen King nesse mar de escritores de terror, que faz dele um mestre do terror. Porque ele consegue fazer com que esse terror, ele venha das coisas simples do dia a dia, sabe? O grande medo aqui, além do palhaço, é a desumanidade das pessoas. É como essas pessoas que estão ali ao redor daquelas crianças conseguem tratar elas com tanto desprezo, com tanta maldade, e como essa maldade ela vai acabar meio que se materializando na coisa, naquele monstro ali que habita aquela cidade desde o início dos tempos. A história do livro, ela é diferente do filme. No filme, eles pegaram toda a extensão ali que acontece na infância dos meninos e fizeram o primeiro filme. Depois eles pegaram tudo que acontecia ali na parte deles adulta e fizeram o segundo filme. Inventando alguma coisinha ali, mudando alguma coisinha aqui, mas eles fizeram isso até pra poder tentar buscar essa nostalgia depois, Quando você faz um filme em que as crianças estão ali, que você tem aquela identificação com a vida daqueles personagens, depois você fica curioso pra saber o que virou deles no futuro. No livro, a história ela é misturada, Tudo acontece ali ao mesmo tempo. O autor ele faz uma grande viagem, vai no passado contar uma história, vai no futuro, e aí tudo começa no presente, que no presente deles é ali por volta de 1985, quando os meninos do Clube dos Otários, eles estão adultos. O Ben era um menino gordinho, ele sofria muito bullying por causa disso, e ele sempre foi muito bom construtor. Então, na fase adulta dele, ele acabou virando um arquiteto renomado. A Beverly, ela era a única menina do grupo, ela tava ali entre eles, e ela se sentia abraçada, como se ela tivesse encontrado uma família, quando ela tava com aqueles meninos ali, de verdade. E ela tinha muitos problemas com o pai, Ela tinha um grande medo, do amadurecimento, do florescimento da sexualidade dela. Isso é mostrado em vários momentos ali no livro. Quando, por exemplo, sai sangue ali da torneira dela e você consegue vincular isso muito proximamente com a questão da menstruação, que é um terror para uma menina, que acaba de amadurecer e acaba de atingir essa idade adulta. E ela, na idade adulta, acaba virando uma estilista, que também tem bastante sucesso. Aí a gente tem o Bill, que vira escritor, que ele é o líder ali daquele grupo e que se casa com uma atriz de Hollywood, que é a Audra, e eles vão morar em Londres e a vida dele tá às mil maravilhas, porque ele tá fazendo lá um filme bem famoso com ela, Ele é o roteirista do filme. O Ed virou motorista de limusine, No filme ele tem uma outra ocupação, que é analista de risco, mas ele é motorista de limusine no livro. E ele casou com uma mulher, assim, que é muito parecida com a mãe dele, e isso é bastante assustador, assim, você vê esses complexos que eles vão carregando durante a vida até pra idade adulta, e mesmo não lembrando das coisas que eles viveram ali, eles acabam repetindo muitos padrões na vida adulta deles, E aí tem o Stan, que é o menino que ele é judeu e ele é muito quietinho e tal. Na idade adulta ele acabou se casando, se tornou um contador. O Rich, ele sempre foi muito comediante quando ele era criança, assim, ele gostava de ficar contando piadas, sabe? Embora as piadas dele fossem bem sem gracinhas, na minha opinião. E aí na idade adulta, ele se tornou um DJ, um showman, que fazia esse tipo de mistura entre música e humor. No filme ele virou aqueles comediantes de stand-up, mas no livro ele virou DJ e showman, seja lá o que isso significa.
fique. E por fim a gente tem o Mike, que é a última aquisição do Clube dos Otários, e que ele é um menino negro, né, o único negro ali na turma. Ele sofre por isso, sofre muito racismo ali dentro daquela cidade, e que ele é o único que permanece na cidade. Ele vira bibliotecário na biblioteca municipal de Derry, né, e ele fica ali durante os anos, porque quando eles são crianças e eles enfrentam o Pennywise, né, que é a coisa, eles acham que eles derrotaram, mas tem aquela sensação de que um dia aquela coisa ainda iria voltar pra cidade, ainda ia fazer mais vítimas. Então eles fazem um pacto. Se um dia a coisa voltar, eles voltam também. E o livro começa exatamente nessa parte, num capítulo, numa parte que ele chama de Os 6 Telefonemas. O Mike é o único que lembra das coisas, porque ele ficou em Derry. Então nesse primeiro momento a gente vai conhecendo individualmente as vidas de cada uma dessas pessoas, né, como é que eles estão nos dias atuais e como eles reagem a esse telefonema que conclama eles de volta a Derry, a cidade que eles nem se recordam ali de ter vivido durante muitos anos, né? Na verdade, eu tenho até que abrir um parênteses, porque o primeiro capítulo mesmo é com a morte do George, né? O George é irmão do Bill e ele tem, assim, essa relação bem estremecida, porque no dia em que ele morreu, né, ele não quis ir brincar com o George, deixou o George sozinho e fez um barco pra ele colocou esse barquinho e tem toda aquela situação do bueiro, que ele conversa com o palhaço come o braço dele, praticamente, e aí ele acaba morrendo, né, sendo encontrado morto. A partir daí, a história começa a se desenrolar. E o grande trunfo do livro, assim, o que faz ele ter um diferencial muito grande é a escrita do King mesmo, assim. Ele é muito detalhista. Tem momentos, assim, que eu ficava me perguntando, gente, a parede desse homem, com os post-its ali, organizando tudo aquilo que ele estava escrevendo, devia ser absurdamente colossal. O livro, ele também apresenta algumas temáticas muito fortes, que são importantes, e que eu acho que são bem contemporâneas, assim, que ainda estão presentes nas discussões até hoje, né? O livro, ele nasceu na década de 80. Naquela época, o Stephen King já falava sobre homofobia. Ele criou o Adrian Mellon, que é um personagem que era apaixonado por Derry e tinha um relacionamento homossexual. E durante uma festa, né, ele foi morto não pelo Pennywise, mas pelas pessoas ali, pela intolerância daquelas pessoas que jogaram ele de uma ponte, né, pra poder agredir, pra poder mostrar, né, a insegurança deles em relação à sexualidade alheia, né, e entregou ele de bandeja pro palhaço se alimentar. Isso, pra mim, foi bem doloroso, assim, essas discussões, né, que são discussões pesadas, e nesse livro não tem nenhuma discussão que não seja pesada, elas tomam conta das 1.100 páginas que esse livro tem. Tem a questão do racismo, né, com a família do Mike, que é negra e que sofre ali aquele ataque racista da família do Bowers, né, do Henry Bowers, que o pai dele, o Butch Bowers, é louco, tanto quanto o filho. Então eles meio que atacam, né, matam o cachorro dele com veneno. Tem todas essas situações ocorrendo aí. Além disso, em alguns pontos do interlúdio, a gente vê essa separação, esse apartheid que havia nos Estados Unidos na década de 30, mais ou menos, que resultou em uma chacina que matou muitos negros da cidade dentro de um galpão ali no começo da década de 30. Então isso foi algo assim que realmente me doeu no peito saber que isso existiu e que isso continua existindo. A violência contra a mulher também é um tema assim bem pesado, né? Tanto quanto a pedofilia. Na obra a gente tem indícios de que a Beverly sofria meio que um assédio por parte do pai. A forma com que ele tratava ela era uma forma extremamente abusiva e ela sofria violência tanto do pai quanto do marido, né? Tudo isso são temas que foram trazidos à luz aí nessa obra e que possibilitaram essa discussão ao longo dos anos aí, porque esse livro ele é um clássico, né? Desde quando ele saiu. Essa 17ª obra publicada do Stephen King. Para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que eu tinha um extremo preconceito contra o Stephen King. Eu achava que ele era só mais um autor dentre muitos aí e eu realmente quebrei a cara. Stephen King é um autor incrível, por mais que ele tenha escrito aí 50, 60 livros e publicasse um livro por ano, o que não dá pra garantir uma qualidade. Esse livro, assim, pra mim foi um dos livros mais poderosos que eu li em 2020. Eu dei 5 estrelas, favoritei e tive uma experiência incrível, assim, de leitura conjunta, né, com os meninos da leitura conjunta que eu fiz, o Norby do Elefante Literário, o Abner do Abner Geroto, o Paulo do Maddox Literário, o John do Sincerateca e o Edu do Literamundo. A gente juntou realmente pra poder entender essa história e poder discutir essa história. Tanto que eu vou até colocar pra vocês aí do lado a playlist com as nossas discussões, as nossas lives de discussões. Como eu disse mais cedo, foram 6, né? Uma leitura do primeiro capítulo em voz alta e 5 divisões de partes que a gente discutia sobre as partes do livro. Foi uma experiência de leitura conjunta incrível, 22, 23 páginas por dia, totalmente palpável. Nós lemos esse livro em 2 meses e foi
delicioso. É um livro que eu indico pra você sem pensar duas vezes, mas cuidado com os gatilhos que esse livro pode trazer, sabe? Se você não tiver aí bem consigo mesmo, tiver numa vibe assim meio obscura no momento, não leia esse livro. Leia quando você estiver preparado, preparade para poder, né, absorver essas discussões e realmente pensar sobre a podridão humana, porque esse livro é uma ode à podridão humana. Vou mostrar o livro aqui porque eu não segurei ele em momento algum, então amem esse livro, venerem e leiam. Então é isso, pessoal, nosso vídeo de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a você, né, que tá aí me assistindo. Aproveitar e pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, que aí você não vai perder nenhum vídeo quando ele for postado aqui, nenhuma live. E tem muita coisa bacana que tá vindo por aí. Cada inscrito pra mim não é um número, sabe? É uma pessoa. Eu tento responder sempre nos comentários. Então se você gostou de ler It, se você tem vontade de ler It, conversa comigo aí embaixo. Eu vou responder individualmente cada um desses comentários pra gente papear um pouquinho, porque este é o objetivo do Menino que Lê. Eu desejo pra vocês uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.